Amigos do Programa de Direito de Cidadania, recebendo Luiz Carlos Godoy, ele que é desembargador, representando o Tribunal Regional do Trabalho, vai falar um pouquinho da importância do tribunal para aqueles leigos ou aqueles jovens advogados, ele que também é professor da casa da Unisanta. Queria que o senhor falasse primeiro sobre isso, professor. Bem, para os advogados jovens que pretendam militar na Justiça do Trabalho, o que eu posso dizer é que é uma escola bastante interessante, que habilita o profissional, porque há uma característica típica do processo do trabalho, que é de permitir que a própria parte possa conduzir o processo sem assistência do advogado. Nós sabemos que na prática isso é muito difícil, mas de qualquer maneira isso facilita um pouco o trabalho do advogado, porque ele se sente encorajado a fazer as suas defesas, as suas sustentações, sem o grande receio de estar sob o crivo de alguma sanção especial para o seu cliente. Então, é uma experiência interessante que vale a pena, no mínimo, como uma preparação profissional para o advogado. Professor Luiz Carlos, aqueles advogados que às vezes criticam a morosidade desse trabalho, a gente sabe que é difícil às vezes receber das empresas, o tribunal tem feito mutirões, tem dado grandes avanços, né, com as penhoras online. Eu acho que esse compromisso do tribunal em tentar agilizar os processos para que as partes não fiquem tanto tempo esperando o recebimento de uma execução, eu acho que isso vem sendo feito ao longo dos anos, não é isso, professor? Sim, na verdade, a Justiça do Trabalho, em todo o Poder Judiciário, foi a instituição que mais rapidamente se modernizou e se informatizou. Hoje nós já estamos, inclusive, assinando os nossos acórdãos digitalmente, estamos eliminando o papel e isto mostra o avanço da tecnologia, que é importante para reduzir o tempo de duração dos processos. E com certeza hoje também, em termos de duração de um feito, a Justiça do Trabalho está na frente dos outros órgãos do Poder Judiciário. Para que você tenha uma ideia, hoje não há nenhum processo que tenha sido iniciado anteriormente a 2005, aguardando julgamento na primeira instância. E na segunda instância, nós já estamos também caminhando para o mesmo número, o que mostra que é possível, com boa vontade, com alguma criatividade e com tecnologia, conquistar alguns avanços nesse sentido. Eu acho que o grande problema das empresas hoje é a falta de orientação, de saber o que é uma hora extra, o que é um reflexo, a falta de conhecimento dos pequenos empresários que se ingressam aí na vida de comércio e que às vezes não se preparam da legislação, por isso às vezes que tem os problemas trabalhistas, professor? Eu penso que o grande problema não é nem o desconhecimento, porque, na verdade, todos têm pelo menos uma noção dos seus deveres e assim como os trabalhadores têm dos seus direitos. O que me parece que existe é uma série de encargos que encarecem a relação de emprego e que muitas vezes o pequeno e o microempresário não conseguem suportar. Creio que talvez a utilização de instrumentos como a convenção coletiva, o acordo coletivo, pudessem trazer um tratamento mais justo para esses empresários e ajudá-los, inclusive, a oferecer postos de trabalho, emprego, que afinal de contas é o de que o país precisa para ter uma ampla participação da sociedade nos bens que ela produz. Professor, como o senhor bem falou, a questão da marcação das audiências está bem mais rápida, a questão dos julgamentos também melhorou, a questão da penhora. Eu acho que o grande problema ainda na Justiça do Trabalho são as execuções ainda, né, professor? A dificuldade é de receber o crédito, né? Sim, ainda temos, apesar de utilizarmos, e foi dito por você com muita propriedade, a penhora online. Aliás, o primeiro organismo judiciário que usou a penhora online foi a Justiça do Trabalho. E isto dinamizou muito as execuções, mas ainda assim temos bastantes dificuldades, inúmeras dificuldades, motivadas também por algumas manobras procrastinatórias que acabam sendo compreensíveis, mas de qualquer maneira o aperfeiçoamento do sistema vai reduzindo cada vez mais a possibilidade de que a execução seja trancada. E um exemplo disto é um recente convênio firmado pelo nosso tribunal com a Associação dos Registradores de Imóveis, dos registros de imóveis do Estado de São Paulo. Então hoje, para se saber se alguém possui um imóvel no Estado de São Paulo, pode-se saber por meio do processo, graças a esse convênio. E assim o credor não precisa despender tanto tempo para buscar bens que possam satisfazer o seu crédito.
E aqueles que acham que pode burlar esses trabalhos, existe a fraude de execução, quer dizer, há mecanismo de evitar com que ele não pague aquele crédito trabalhista. Professor, uma última pergunta. Como o senhor vê, como o senhor bem falou, os avanços da Justiça do Trabalho que poderiam ser utilizados pela Justiça Estadual? A gente sabe a carência de valores, de dinheiro que existe, mas e também gostaria de lhe perguntar uma outra questão. Como é que o senhor acha que poderia ser feita essa unificação das férias? Que eu acho que é tão importante, que nem eu tenho meu compadre que trabalha na trabalhista, tem advogados que trabalham na área civil e às vezes não conseguem ter uma unificação nas férias forenses. A dificuldade de se padronizar é pelo fato de que existem instituições que são reguladas e organizadas pela União e a Justiça Comum, que é organizada pelos Estados. Mas isso não seria, de qualquer maneira, um obstáculo para isso. Isso poderia ser feito através de algum tipo de emenda constitucional e o Conselho Nacional de Justiça poderia regulamentar isto, de modo a que pudesse haver pelo menos uma uniformidade nisto, mantidos os plantões necessários para atender as questões mais urgentes, mas atender, sobretudo, a possibilidade de todos os que operam na área judiciária, juízes, promotores, procuradores, advogados, e terem também um período de descanso. Agora, no que respeita às medidas de aceleração do procedimento, muitas coisas têm sido feitas no processo civil que, na verdade, estão até adiante, muito mais à frente do que o processo do trabalho. E hoje, muitas medidas dessas inseridas nas reformas do Código de Processo Civil estão sendo utilizadas na Justiça do Trabalho. O que está acontecendo é exatamente o inverso. Hoje, o processo civil está servindo de um instrumento de maior dinamização do desenvolvimento dos processos. Professor Luiz Carlos, essa questão das petições enviadas ao tribunal está sendo aceita por fax? Agora vamos fazer uma pergunta endereçada aos advogados. Como é que está essa situação? As petições estão sendo aceitas por fax ou não? No Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, ainda assim. Na 15ª, que houve um ato da presidência e da vice-presidência judicial estabelecendo que não mais seriam aceitas as petições por fax. A razão é bastante lógica e muito em breve isso não será mesmo aceito nos tribunais trabalhistas, porque tal é a facilidade de se adquirir ou utilizar equipamentos de informática, não é? Computadores, notebooks, netbooks, que realmente o uso do fax se torna uma coisa antiquada e que atrapalha a celeridade que se pretende do processo. E acredito que muito em breve mesmo não se utilizará mais de fax. Fax será realmente uma peça de museu com uma máquina de escrever. Por isso que a ordem tem que socorrer aqueles advogados mais carentes e colocar os computadores na sala da ordem, como vem fazendo. Professor Luiz Carlos, há bom tempo que eu queria entrevistá-lo, não porque o senhor é difícil, mas é que não tive oportunidade. Então, uma honra entrevistá-lo, Luiz Carlos Godoy, prazer, e espero o senhor um dia lá no estúdio do programa. Foi um prazer e estou à sua disposição. Muito obrigado. O programa Direito e Cidadania fica por aqui. É um programa feito com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.